Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Another Dimension pra gente falar de um material incrível que tá na livraria, cara, tá nos sites aí de livraria que você pode comprar à vontade e que eu acho realmente que você tem que dar uma oportunidade. Espere uma promoção dessas caso você não queira pagar o valor que tá ali, né? Mas compre sim esse quadrinho aqui, Valerian Integral Volume 1, da editora Sede São Paulo, com um material, um acabamento espetacular, uma capa metalizada muito bonita, um tamanho grandão, um magazine assim, formato bem legal, com 160 páginas, com papel couché de altíssima qualidade, com mais alguns extras, trazendo algumas entrevistas e mais algumas coisas. Aqui a gente tem uma das HQs mais importantes de todos os tempos, é nesse nível, tá? E ela não é só importante, ela é muito boa. Ela não é meramente importante por ser a primeira HQ que fez alguma coisa, não. Aqui a gente tem um material de altíssima qualidade e, porra, que só corrobora o que eu gosto de falar muito aqui no programa, que a gente atualmente vive o melhor momento dos quadrinhos. Porque, cara, eu tô lendo revistas das mais diversas editoras, dos mais diversos períodos temporais, com as mais diversas qualidades gráficas, e eu tenho tudo isso de uma vez chegando todo mês nas bancas e livrarias, cara. Quando tu imaginou que tu ia ler Dom Rosa, clássicos do Dom Rosa, clássicos do Mickey, clássicos do Karl Barks, Valerian, porra, clássicos da Marvel, tudo isso de uma vez, cara. Isso tudo tem todo mês na banca. Porra, e sem contar as revistas mensais das outras editoras, porra, mangás numa quantidade assim nunca vista antes. Então, é fantástico. E essa coleção vem para nos brindar com um material realmente impecável, espetacular e de altíssima importância que você tem que levar em consideração como fã dos quadrinhos ou fã de ficção científica. Valerian é algo que marcou época, revolucionou o mundo da ficção científica, dos quadrinhos também, mas acho que da ficção científica principalmente, por trazer para o mundo das HQs algo nunca visto antes, tá? Uma composição visual e com roteiros realmente totalmente diferenciados. Essa HQ francesa foi um boom que mudou para sempre a ficção científica a partir daquele momento. A sua influência nos anos seguintes é tão monstruosa que, lógico, embora guardadas todas as devidas proporções, existe sim uma referência, uma homenagem, nunca vou dizer que uma cópia, mas existe sim alguma inspiração em Valerian, até em Star Wars, tá? Então, nesse nível de importância do quadrinho. Esse quadrinho, cara, começou a ser publicado em 1967 na revista Pilot, que era uma revista dessas que publicava materiais quaisquer de quadrinhos. A gente pode fazer um análogo aqui à nossa revista Heavy Metal, que é compilações de histórias, tá? E aí saía por lá a revista Valerian. Com o passar dos anos, esse material foi ganhando importância, foi ganhando seu material próprio e, pasmem, ele é publicado até agora. Lógico que não é na quantidade de quadrinhos que sai de Marvel e DC, revistas mensais nem nada disso, mas álbuns novos do Valerian continuam sendo lançados. O material já está há 50 anos sendo publicado, é de uma importância monstruosa e realmente de uma qualidade monstruosa. A editora SESI vai começar, na verdade já começou com essa primeira edição, esse volume 1 que está aqui na capa não é à toa, é o primeiro volume de uma série aí que promete talvez uns 20 encadernados desses, para compilar todo o material publicado ao longo desses 50 anos. Então, é uma coisa que você já tem que botar na cabeça, cara. É um risco você comprar esse primeiro número, porque você pode gostar bastante, como eu gostei. E é algo tão diferenciado, algo tão único, que você vai querer comprar. É lógico, assim que sair em pré-venda aí, o próximo número, eu já vou estar de olho, cara. O Valerian é algo... Cara, quem curte ficção científica vai ficar assim... Porra, que material é esse? Bom, vamos lá. Aqui nessa edição, a gente vai acompanhar a origem, tá? A primeira edição do Valerian, publicada na revista Pilot em 1967, e mais algumas pequenas histórias. Pequenas histórias não, outros álbuns que saíram, tá? Os dois artistas responsáveis por isso aqui são o Pierre Christine. Cara, tem
um dos fãs do canal é o Jacques, não sei a pronúncia, você me desculpe, tá? Mas é o cara que manja francês aqui do canal, tá? Por favor, minha pronúncia aqui vai ser horrorosa, depois se você quiser me corrigir, manda ver, tá? Mas realmente, meu inglês é mais ou menos, mas meu francês é nulo. Então, Pierre Christin, no roteiro. E não é simplesmente um cara fã de quadrinhos, roteirista qualquer, não, cara. Era um cara que lecionava literatura francesa nos Estados Unidos com um doutorado, algo desse nível, que escreveu esse roteiro aqui, que escreveu essas histórias em quadrinhos. E o desenho do Jean-Claude Mézières, totalmente inventada essa pronúncia, mas é a ideia do que tem aqui, tá? Esses dois que se conheceram na França num momento turbulento, estavam lá em meados dos anos 60 nos Estados Unidos, trabalhando com cada um com as suas coisas, e se reencontraram e resolveram trabalhar com isso. Escreveram a primeira edição, mandaram para essa revista Pilot, essa revista acabou publicando, eles conseguiram dinheiro, viram que o negócio era legal, vamos fazer isso aí, e levaram para frente. E daí pra frente a história, cara. Daí pra frente o negócio realmente tomou uma proporção, um rumo absurdo, e aí entra todas aquelas coisas que eu já mencionei antes. Aqui então, nessa primeira edição, a gente vai acompanhar as aventuras do Valerian, que é esse cavaleiro espaço-temporal. Isso mesmo. A proposta aqui, cara, é totalmente única e diferente de tudo que eu imaginava. Quando eu comprei isso aqui, dentro do meu conhecimento de quadrinhos, realmente eu tinha levemente ouvido falar disso aqui, principalmente por causa do suposto plágio de Star Wars em cima desse material. Era somente esse o meu conhecimento em cima de Valerian. E eu não fazia ideia exatamente do que consistia esse quadrinho. Olhando a capa, e tu olha aqui, esse desenho aqui, esses caras meio espaciais e tudo mais, essa suposta cópia do Star Wars, eu falei, bom, sei que é um quadrinho do caralho, sei que é um quadrinho extremamente importante, vou comprar, vou ler e vou ver qual é desse negócio. E me deparei com algo que eu realmente não imaginava. Aqui a gente tem um quadrinho totalmente diferente, com uma premissa assim muito boa e com uma abertura, cara, que permite que os autores façam coisas fantásticas em outro patamar. A gente acompanha o quadrinho realmente no futuro longínquo da Terra, no ano de 2700 e pouco, tá? Não sei exatamente aqui a data agora, em que a humanidade acabou se dividindo em duas frentes. A primeira, que compõe a grande maioria da humanidade, das pessoas que não fazem absolutamente mais nada da vida além de aproveitar a vida. Isso mesmo. Depois que foi descoberto uma forma de viajar pelo tempo e espaço, eles simplesmente conseguiram resolver os problemas, né, da humanidade. Se você consegue viajar pelo tempo e pelo espaço num teletransporte, você consegue resolver muita coisa. As coisas ficaram tão fáceis que a humanidade passou simplesmente a aproveitar a vida e não se preocupar com mais nada. O trabalho se tornou algo irrelevante. Porque você consegue produzir as coisas, tudo se tornou fácil demais. Então, a maior parte da população vive dessa forma. E uma pequena parte, bem pequena mesmo, trabalha controlando e gerindo tudo isso. Não só para que tudo se mantenha em paz no presente deles, mas que também essas coisas não sejam alteradas no passado, em outros locais. Então eles têm um centro de controle que toma conta disso, e tem os policiais do espaço-tempo, os agentes do espaço-tempo, que vão viajar e realmente agir em missões especiais que demandem uma atenção especial dentro desse contexto. E é aí que a gente vai conhecer o Valerian, que é o cara ali, um grande agente desses aí, com um ar meio Han Solo. Não chega tanto, mas ele tem um ar James Bond, talvez, sem tanto galanteio, assim, sem tanta... Ai, qual é a palavra? Esqueci, sem tanta fineza, assim. Mas nós temos o Valerian como um agente que vai ter que agir dentro da primeira edição, que está justamente publicada na edição Pilot. Bom, vamos por partes, vou contar para vocês o que acontece em cada história e a gente vai comentando uma por uma. A edição da Pilot
de 1967 chamado Os Maus Sonhos, a gente vai acompanhar a primeira aventura desse universo e a primeira aventura do Valerian que nos é mostrada, né? O Valerian já é um agente de longa data, mas é a primeira vez que a gente vê o Valerian atuando. Valerian tem que viajar para o século XI, porque alguém do presente dele viajou para o passado para tentar mudar alguma coisa. E aí ele, como um agente do espaço-tempo, tem que voltar para o passado. Então você pega uma revista de ficção científica que diz, porra, tem influenciado o mundo da ficção, e inclusive Star Wars, e você espera, obviamente, porra, vou ler uma parada espacial muito louca e muito foda. E aí na primeira edição, cara, ela se passa no século XI. E aí tu toma um soco na cara. Aí tu entra em questão de viagem temporal. Porra, isso é muito foda, tá? Então a gente vai acompanhar o Valerian voltando pro século XI para tentar caçar esse cara que viajou pro passado e resolver tudo sem influenciar em nada o futuro. Nessa volta pro passado, ele vai conhecer a Laura Linney, que é a companheira dele desde a primeira edição. Ali por toda essa longa trajetória já de 50 anos de quadrinho, ele conhece essa menina no século XI e acaba criando um relacionamento e trazendo ela pro futuro, sabe Deus por quê? Ela vai pro futuro com ele, isso é o que importa, e a graça é essa. A gente vai acompanhar, cara, um quadrinho de viagem no tempo, muito bem estruturado, lógico que com uma narrativa que hoje pode nos parecer simples, tá? Não que seja como um daqueles quadrinhos que a gente vê extremamente redundantes e meio maçantes, que às vezes a gente pega de Marvel ou DC desse mesmo período, tá? E nada nem parecido com isso. Mas é uma história inocente. É uma história que, embora tenha esses pontos muito legais, é uma história bem simples. Mas que pra época, se a gente voltar para 1967, na França, com tudo que estava acontecendo naquele período, era algo estupidamente revolucionário. Não só no contexto da França, que a França realmente estava num momento mais devagar, mas para a época realmente era um roteiro muito à frente, principalmente para o mundo dos quadrinhos. A gente não tem tantos quadrinhos com um nível assim de viajar no material como a gente encontra aqui. Lógico que do mesmo jeito que eles influenciaram gerações futuras, eles foram extremamente influenciados enquanto eles estavam nos Estados Unidos. Fim dos anos 60, mais ou menos 65, quando eles se reencontraram, a gente já tinha materiais incríveis publicados e muita coisa acontecendo nos Estados Unidos e abrindo a mente deles para uma série de referências que eles iriam usar futuramente. Mas então a gente tem essa primeira história, uma história inicial, ainda com uma arte mais simples, que depois foi evoluindo. Lógico que ela não evolui para se tornar uma arte completamente diferenciada, não. Mas ela tem uma arte muito agradável, muito bem trabalhada e que funciona muito bem para esse contexto. É um quadrinho nitidamente europeu, com suas características europeias, para quem está acostumado a ler algumas coisas como Corto Maltese, entre outros. Você sente ali a arte, a narrativa muito parecida, tá? Então é um quadrinho com uma pegada bem legal e com essa ideia revolucionária. Depois de passar da primeira história, compilada aqui, Os Maus Sonhos de 1967, a gente vai para a segunda HQ publicada por eles, chamada Cidade das Águas Movediças e Terras em Chamas. São duas HQs que são continuações diretas uma da outra, tá? E mostram a segunda aventura do Valerian e da Laura Linney. Nessa segunda aventura, eles dois estão ali no futuro e tudo mais, no tempo deles, e aparece essa nova missão para eles, que eles têm que voltar agora para Nova York de 1986, que por acaso é um ponto de virada da humanidade. Os anos 80, eles já estavam vislumbrando ali 16 anos à frente deles, né? Eles estavam escrevendo em 1970. Os anos 80 foram o fim da humanidade como se conhecia, e inclusive é um ano proibido de se viajar, porque ali aconteceram algumas coisas que eles não sabem exatamente o que eram,
E eles não podem viajar, os viajantes espaço-temporais ali, os agentes são proibidos de ir para aquela época. Então tem todo um ar de mistério em torno disso, que a gente vai acompanhar então essa volta deles, porque o cara fugiu de novo. Eles prenderam o cara na primeira edição, mas óbvio que o cara vai fugir de novo. E ele foge para Nova York, que está sendo alagada pelo levante das marés. Os mares estão subindo e o mundo está alagando. Nessa aventura, cara, a gente já vai começar a acompanhar realmente o que eles querem do quadrinho. O quadrinho já dá um salto de qualidade, tá? A arte ainda é muito parecida e ela vai se manter, tá? Mas até a arte já melhora, mas o roteiro já fica mais elaborado. O roteiro já fica mais trabalhado, a HQ já ganha mais corpo, tanto que a história é contada em 2 edições e ela ganha muito mais detalhes e intrincamentos ali. Tem algumas coisas muito curiosas, muito legais, como por exemplo, um dos locais de resistência da humanidade é Brasília. É porque está extremamente alto e central, está muito longe de qualquer aumento do nível do mar. Então, é legal, cara, o nível de visão desses caras. Eles estão na França e eles podiam simplesmente estar contando um quadrinho, escrevendo um quadrinho sobre a França, cara. Eles podiam estar extremamente satisfeitos com isso. Mas não, eles estão viajando pelo mundo. E isso é fantástico. É fantástico, tá? Nessa aventura, então, a gente vai acompanhar alguns desdobramentos e alguns pequenos segredos sendo descobertos a respeito desse futuro da humanidade. E mais uma HQ que é fantástica. E mais uma daquelas que te quebra, né, cara? Que você tá esperando a viagem espacial. Você tá esperando ver o trailer do filme do Luc Besson. Você tá esperando aquilo, aquelas criaturas, aqueles monstros quando você compra isso aqui. E você se depara com Nova York em 1986. E isso é muito foda. É muito bom. E todo o contexto que tem da questão da viagem espaço-temporal, que ela tem todo um segredo, porque você tem que se transportar por uma máquina. E aí você tem uma máquina em 1986 escondida, do mesmo jeito que você tem uma máquina escondida no século XI, em locais protegidos para que eles possam fazer essa transferência. Não é simplesmente um DeLorean que vai para lá. Tem toda uma série de coisas muito legais trabalhadas nessa HQ. Tem muita ação, tem bastante humor, tem uma arte, cara, que do mesmo jeito que eles influenciaram o futuro, eles sofreram influências tremendas. Tem um personagem aqui nessa história que é o Jerry Lewis, com certeza. Se você pegar as aberturas de... Tem um filme, agora eu não lembro qual é. Tem um filme que o Jerry Lewis fez, que na abertura tem desenho animado. É ele aqui, o personagem. É óbvio que é ele. Então, tem essa influência toda aqui também. Bem bacana. Uma coisa que podem me criticar aí, mas eu fiquei o tempo inteiro com essa impressão com relação à arte da revista. Me parecia muito com os quadrinhos, ou talvez os desenhos de abertura dos Trapalhões, talvez, lá nos anos 70. Me parece. Lógico que se foi influência de alguém. Óbvio que foi influência disso aqui. Mas me parecia muito. Não que o quadrinho não tenha qualidade da arte e tudo mais. Mas não é um quadrinho realmente que você vai olhar e parecer com um quadrinho americano. Os personagens têm uma proporção diferente de rosto. Tem é diferente também do quadrinho. O quadrinho do que você está olhando nessa capa. Não espere essa arte da capa. O quadrinho tem uma arte diferenciada. Pode ser que nos dias de hoje, nos quadrinhos mais recentes, a arte esteja parecida com essa. Mas realmente, em 1970, ela tinha um desenho muito diferente. E diferente do que você vai encontrar abrindo uma coleção histórica Marvel do mesmo período. Ela tem o seu traço próprio, mas ainda assim muito bacana e muito agradável, tá? Então, bem legal. E finalmente a gente tem a cereja do bolo dessa primeira edição, que é a Cidade dos Mil Planetas, tá? Publicada quando, Rodrigo? Vou confirmar aqui pra você. Cidade dos Mil Planetas, na verdade é o Império dos Mil Planetas, a cidade é o filme. Foi publicada em 1971, cara. E é a última edição desse primeiro encadernado aqui, fantástico, que eu sei que você vai comprar. Nesse Império dos Mil Planetas, a gente sim já vai começar a ter a viagem espacial que a gente quer. A gente vai se deparar com um mundo mágico e fantástico do Império Galáctico. A Terra vive ali muito bem do jeito dela e tudo mais.
e o Valerian e a Laura Gaines são enviados numa missão para fazer um reconhecimento até esse Império Galáctico, que fica numa distância extremamente absurda e que eles não acreditam realmente que eles podem ser, que a Terra pode sofrer qualquer dano, qualquer interferência desse Império. Mas eles querem ter certeza, e para isso eles mandam os dois numa missão secreta para descobrir um pouco mais de como está o andamento desse Império, para ver até que ponto eles são uma ameaça pra gente, tá? Dentro dessa viagem a gente vai se deparar com um mundo mágico, provavelmente é o que a gente viu lá no filme, né? Ou vai ver no filme, com trocentas raças diferentes convivendo numa mesma cidade, com várias coisas exóticas acontecendo e tudo mais. E a gente vai se deparar com essa tentativa de se infiltrar, de descobrir mais a respeito da população, e vamos encontrar ali uma população que está passando por um momento conturbado, em que o governo está em declínio e uma seita religiosa está começando a mandar demais dentro do Império. Obviamente que isso vai gerar uma série de problemas para o nosso casal de protagonistas, e ali a gente vai desenrolar numa aventura de ação, de reviravoltas, de segredos mirabolantes e tudo mais. É, mais uma vez, uma HQ extremamente divertida. As HQs são divertidas, elas têm uma leitura extremamente fluida, embora tenham balões de texto como você nunca viu antes, com coisas realmente, tem um parágrafo inteiro de texto num balão, é uma coisa sinistra. Embora tenha muito texto, tem muita coisa acontecendo, mas é uma leitura extremamente fluida, rápida e divertida. A HQ é divertida, cara. Os personagens são interessantes. O Valerian é um personagem sempre corajoso, sempre interessante, cativante. A Laureline é um ícone completo da personagem feminina extremamente forte. Algo que não tinha tanto na época, né? Hoje em dia a gente tem já um número bem maior, mas personagens que a gente vê como a Tenente Ripley, lá do Alien, como a gente viu a própria Princesa Leia, que tem, né, toda uma força diferencial, como a gente viu vários personagens surgindo com o passar dos anos, a gente tem aqui uma personagem feminina extremamente forte que muitas vezes resolve o problema. E isso é muito bom, tá? Enfim, encerrando essa edição, a gente encerra esse encadernado com um trabalho legal, com uma entrevista do Luc Besson e do roteirista, desenhista e tudo mais, falando um pouco mais. E falando na tão famigerada coincidência, na verdade, na influência desse material no Star Wars, que eu achei, na verdade, seria muito maior. Na verdade, essa influência muito mais é uma influência visual, que não tem como deixar de questionar até que ponto você pode ficar chateado. Eu acho que talvez eles tenham ficado chateados na época, e hoje já não estejam mais tanto. Que influência visual, cara, é algo extremamente complicado de se trabalhar. Se realmente o George Lucas tivesse feito um filme, com a história que tá aqui, e não é o caso, tá? A gente poderia levar em conta realmente esse tipo de coisa. Mas quando o George Lucas vai lá e faz um filme, que ele tem todas as influências de trocentas coisas, né? Nada sai da cabeça de ninguém totalmente do nada em 1970. Não, cara. É influência de séculos, de história, de arte, de acontecimentos, de cultura, de tudo. Então, aí ele senta com uma série de designers, para estabelecer o conceito visual do filme. Quantos desses caras leram Valerian? Quantos desenhistas acompanharam isso? Na hora que ele fala, é óbvio que ele mesmo tem influência disso. Faz parecido com aquilo ali, isso é óbvio. E os próprios desenhistas também, na hora de mostrar um desenho, mostraram coisas. Isso é totalmente possível de ter acontecido, sim. Mas dizer que é uma cópia também é exagero. Mas então aqui a gente tem um quadrinho que revolucionou muito o mundo da ficção científica, revolucionou bastante o mundo dos quadrinhos, trouxe conceitos novos para tudo isso, trouxe essa questão de trabalhar com conceitos de mulher mais forte, da mulher como personagem ativa, trabalhar com questões de natureza, que a gente fala
do aumento do nível do mar, a gente fala de uma série de coisas relacionadas realmente à conservação de natureza. Tem várias mensagens colocadas aqui. Obviamente, os quadrinhos europeus, não só os quadrinhos, filmes, tudo mais, geralmente tem uma visão diferenciada de simplesmente fazer uma história de porrada, simplesmente fazer uma historinha qualquer. Eles geralmente trabalham questões políticas, gostam de trabalhar realmente passar mensagens através das suas obras artísticas. E a gente tem muito disso aqui. É um quadrinho extremamente relevante, extremamente interessante, importante. Está numa edição linda, muito bem acabada, com um preço interessante. Embora o preço original dele seja R$ 58,00, se eu não me engano, mas não é difícil conseguir alguma promoção. Eu acho que Valerian é algo assim extremamente imprescindível na coleção de todos vocês, tá? É um material extremamente diferenciado e vale muito a pena você dar uma chance para isso aqui, tá? Vou conferir o filme, vou fazer aí um review do filme essa semana, mas Valerian de Christine e Mézières é um material realmente imperdível, cara. Garanta a sua, tá bom? Espero que você tenha curtido, cara. Espero que tenha sido útil esse programa. Um programa difícil, tá? É difícil de falar sobre esse material. Eu achei extremamente difícil de conseguir transpor para vocês o que eu senti, o que eu li, o que eu achei disso aqui. Muito difícil. É um material incrível, mas foi extremamente complicado de passar os sentimentos e as coisas que eu percebi por aqui através de simples palavras em tão pouco tempo. Mas eu acho realmente que vale uma conferida, tá? Então eu espero que tenha sido útil para te ajudar aí a decidir se compra ou não. Eu espero que você compre e espero que você curta mesmo isso daí. Deixe seu like, deixe seu comentário se você já leu e tudo mais. Aí uma outra coisa muito importante, tá? Eu acho que esse material, uma parte dele já foi publicada no Brasil, até porque com tantos anos de quadrinho, né, não é possível que nada tenha chegado. Mas eu não consegui encontrar de verdade onde foi publicado, como foi publicado. Eu fiz algumas pesquisas aqui e tal, mas não consegui nenhum relato oficial, não consegui nada assim comprovando, não vi uma capa de revista, não vi, foi publicado no ano tal, nada, tá? Se você souber quando foi publicado, como foi publicado, escreve pra mim aí embaixo nos comentários. Rodrigo, saiu na revista tal, saiu no ano tal, pela editora tal. Que legal ter esse tipo de conhecimento. Então eu realmente acredito que alguma parte desses materiais já foi publicada aqui, mas não achei referências reais disso. Então é mais uma coisa, mais uma oportunidade. Não é o tipo de material que você vai ver todo dia. Compre agora, Valerian. Daqui a pouco some o número 1. E aí a galera vai ficar chorando que não conseguiu o número 1. Vai pedir pra 7 relançar e tudo mais. E talvez não relance. Então a oportunidade é agora. Saindo o filme, muita gente pode se empolgar com isso. Comprar, não fica adiando não. Tem materiais que dá pra adiar a compra e tem materiais que não dá. Eu acho que esse aqui, se você realmente tem interesse, não dá pra adiar, tá bom? Dá uma olhada também, cara, na gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vai lá pra galera nova no canal, bem-vindos. Dá uma olhada nos vídeos curtos também, dá uma olhada nos outros programas, materiais mais badalados, mais clássicos, mais comuns. Vê os outros programas aí do canal, tá bom? E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos no Another Dimension. Um abraço e até a próxima.